1 Samuel capítulo 16, versículo 1. Samuel enviado a Jessé. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Até aí. Glória a Deus. Louvado seja Deus. A maioria de nós já ouvimos falar muito sobre Jessé, sobre Davi, sobre Saul. Louvado seja Deus. Porque o livro de Samuel é um livro que marca a história do início dos reis. Nós sabemos que quando Deus tirou Israel do Egito, Israel passou por algumas fases. Dentre elas, Israel primeiro foi guiado por profetas, como Moisés, como Josué. Após o período dos profetas, iniciaram o período dos juízes, como Sansão, os mais conhecidos, Gideão, Jefté, louvado seja Deus, Eli, e o próprio Samuel, que era também um dos juízes e o último juiz de Israel. E foi no período de Samuel era um juiz fiel, onde a Bíblia diz que Samuel ele andou no agrado de Deus em toda a sua vida, ele procedeu corretamente, ele não deixou rastro. Samuel ele conseguiu agradar a Deus de uma forma tão esplêndida, que Samuel chega a ser tido como um tipo, um modelo de Cristo. E no período do reinado de Samuel, nós tínhamos na nação de Israel o que nós poderíamos chamar de um governo teocrático, Deus, ou seja, dando a entender que o governo era exercido por Deus, porque Samuel, como um juiz e profeta, era um homem totalmente direcionado pelo Senhor. Mas como nós estamos vivendo uma geração, a mesma geração que no tempo de Samuel, o povo da época de Samuel é que nem a época de hoje, rejeitou o governo de Deus e quis ser conduzido pelo homem. E o povo que até aquele momento estava sendo conduzido, regido, governado por Samuel, que era orientado por Deus, o povo chama Samuel e diz: eu não quero mais que você me governe, eu quero ter um rei como todas as outras nações. E Samuel perguntou ao povo: vocês têm certeza do que vocês querem? Porque Provérbio 16 fala: há caminho que para o homem parece perfeito, mas o fim deles é caminho de morte. E Deus permitiu que o povo tivesse o que o povo queria, porque Deus não está aqui para privar ninguém, irmãos. Deus não está aqui para impedir ninguém. Ele nos faz conhecer a excelência do seu caminho e diz: te proponho dois, a vida e a morte, a bênção e a maldição. E o povo quis insistir em querer um rei para si, porque todas as outras nações tinham. Samuel disse: está certo. Deus disse: olha, levante Saul. E logo no início do ministério de Saul, ele começou sendo fiel, mas depois ele parece como se assim, ele mudasse de ideia e dissesse assim, para que ser tão fiel? Até agora eu não estou vendo o resultado dessa minha fidelidade. Vai de chuva, tira equipamento, volta equipamento, e eu não estou vendo nada acontecer. E ele não soube perseverar até o fim. É por isso que a Bíblia diz, que eu tenho falado muito aqui, que o fim das coisas é melhor do que o começo. E o povo começou a ter o que o povo queria, sabe o quê? Um rei que não buscava a orientação de Deus, um rei que não se importava com o Senhor. E a Bíblia diz que o rei Saul começou a desagradar o Senhor. E o que foi que Deus fez? Depois de Deus haver alertado tanto Saul, mostrado a ele tanto qual era o caminho que Deus agradava, Deus disse a Samuel: Samuel, por que você insiste em Saul, havendo eu rejeitado? Porque quando Deus escolhe, ninguém pode rejeitar, mas quando Deus rejeita, irmãos, é por isso que a nossa luta na vida com Deus é para em todo tempo estar sendo aprovado por Deus com as nossas atitudes, com a nossa maneira de pensar, com a nossa maneira de agir com as pessoas. Não perfeito, porque se você for tentar tirar de você perfeição, você vai se cansar, porque perfeito é só Jesus. Mas temos que lutar para estar com a consciência em paz com Deus, de que estamos fazendo aquilo que é do agrado de Deus, ainda que isso às vezes implique em desagradar um vizinho,
Ainda que isso às vezes implique de desagradar o Pai. Mas se você sabe que está fazendo o que é do agrado de Deus, você está acumulando brasas vivas sobre a sua cabeça. Você está trazendo sobre você mesmo bênção. E não precisa ninguém pregar para você palavra de prosperidade. Porque na sua consciência, o seu espírito, ele traz uma certeza tão grande de que tudo que você faz será bem sucedido só porque você está ouvindo a palavra de Deus e obedecendo. Aleluia. E Deus disse: Samuel, eu o rejeitei, porque você está orando por ele, Samuel. Eu já escolhi outro, porque quando um não quer, Deus escolhe outro. Aleluia. Mas Deus não se prende ao homem. Aleluia, Deus. Está molhado, amém. Engana-se quem pensa que é por causa dele ou dela que a obra de Deus continua. Engana-se quem pensa que Deus, irmão Cícero, está preso ao bolso do homem. O homem pode até estar preso ao bolso do homem, mas Deus não se prende a nada, irmão Cícero. Ele é o Criador dos céus e da terra. O mesmo Deus que está com as mãos estendidas agora sobre o Brasil, Ele está sobre todos os países e continentes. Aleluia, eu creio. E isso de fato eu falo com sinceridade. Ele é o dono da prata e do ouro. Aleluia. Oh, glória. Todas as atitudes que saem de nós para com Deus, não é para comprar Deus. O que sai daqueles que têm para oferecer é como um símbolo de sua gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito. Não é por medo nem por regra. Aleluia. Porque assim estaremos servindo ao homem. Deus disse: Samuel, quando um não quer, eu escolho o outro. Saul não quer, mesmo depois que eu dei a ele todo o manual da verdade. Vem aqui, pega aí um vaso de azeite que eu vou te enviar a Belém, a casa de um homem chamado Jessé. Porque lá tem alguém que ninguém dá nada, é o menor da casa. Ele está escondido e até o pai dele vai esquecer que tem o último filho. Mas eu estou vendo como está sendo a vida dele. Aleluia. Em sinceridade para comigo, em retidão. E a Bíblia diz que nenhum esforço que o homem faz para com Deus passa em vão, irmão Adriano. Eu posso até não estar vendo, mas Deus vê. Assim como Ele contempla os maus, Ele também contempla os bons. E a todos Ele dá uma retribuição. Aleluia. Quem sabe até para Davi parecia que não ia chegar o tempo de Deus honrar Davi, né? Quem sabe para Davi, aquele sacrifício que ele estava fazendo, porque a Bíblia diz que era obediente aos pais, tinha bom testemunho dos seus irmãos, todo mundo via Davi como um jovem de Deus, como alguém que tinha a presença de Deus, e isso está registrado na Bíblia. Quando Saul disse: manda chamar alguém que saiba tocar a harpa, falaram assim: eu conheço um filho de Jessé, que ele toca bem, ou seja, ele era dedicado nas coisas da terra, mas nas do céu também ele era. Ele toca bem, é bonito, é de boa aparência, e a melhor característica dele é: e Deus é com ele. Se Deus for com você, as pessoas vão ver a presença de Deus raiar, resplandecer na tua vida. Isso é lindo, irmão. Ele tem uma RAM, é o novo carro que saiu aí. Ele tem uma estrada, até agora não disse nada, só tem coisas daqui da terra. Ele tem um apartamento, um sobrado ali de frente para a orla do Rio de Janeiro, Copacabana, até agora não disse nada. Mas o que elevou o ibope de Davi foi quando disseram: e Deus é com ele. Não adianta o homem possuir bens aqui na terra e Deus não ser com ele. É assim mesmo, Deus. Aleluia. Não adianta o homem possuir riquezas aqui na terra e Deus não aprovar a ele. Verdade, Deus. E Davi se importava com Deus, irmão. Quando você se importa com Deus, as pessoas veem o que sai da sua boca é diferente. A sua maneira de se relacionar é diferente. Embora você não vá agradar a todos. Com certeza tem pessoas que não gostam de mim. Eu tenho absoluta certeza, mas a minha consciência está em paz. Na minha família. É assim mesmo. Mas tinham boas referências para dar de Davi. Porque Davi não era um molequinho que hoje estava com a Bíblia na mão indo para a igreja, amanhã estava xingando. Quando ninguém estava vendo, ouvindo músicas que não são coerentes com a sua fé. Davi era um homem de verdade. Glória a Deus. Era um jovem, mas um jovem compromissado com o reino de Deus. Aleluia.
E quando Deus chama Davi, Davi entendeu que ele não foi chamado para representar o homem. Quantas pessoas nós vemos hoje, irmão, representando o homem? Fazendo questão que todos percebam que eles estão a mandato do homem, vive para agradar ao homem. É por isso que na comunidade de Israel, na época de Davi, quando Golias se levantou para afrontar Israel, ficaram todos com medo, porque estavam representando Saul, e Saul já não tinha mais a aprovação de Deus. E o próprio Golias disse assim, ó: eu sou o filisteu e vós sois servo de Saul. Mas a diferença do homem que Deus aprova, a diferença do homem que sabe quem o chamou e que Deus é com ele ele disse àquele gigante: tu vem contra mim com espada e com lança, mas eu vou contra ti. Aleluia. Em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tu tens afrontado. Davi estava dizendo: os que estão à minha retaguarda eu não sei, podem até estar defendendo o reino de Saul, mas eu estou pela causa do reino de Deus. E as provações vêm e nos prova para que lado nós estamos levantando a bandeira, se é para o homem ou se é para Deus. Porque se é para o homem, uma hora ela vai abaixar, mas se é para Deus, a Bíblia diz que o profeta viu um exército vindo com bandeira formidável. E é a igreja do Senhor que o profeta estava vendo. Quem é essa? Que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol e formidável como o exército com bandeira. E naquela época o exército que trazia o símbolo de uma bandeira era o exército que trazia a vitória. E Deus não te chama para, louvado seja Deus, descer as bandeiras, mas continuar com ela em pé, com um símbolo de vitória, porque a sua casa está na rocha, a sua vida está na verdadeira fé. A mesma que Davi estava. Eu não estou olhando para a esquerda nem para a direita, não, irmão sincero, eu estou pregando. Eu não estou olhando se alguém não está vivendo, não. Davi poderia dizer: não cabe a mim lutar contra esse gigante, porque primeiro tem rei, tem Saul e tem todo um exército, eu sou apenas um menino. Mas você tem que entender que o que alguém não está fazendo, você está sendo preparado por Deus para fazer. Sem precisar ninguém te chamar, porque ninguém chamou Davi. Tudo que o homem faz para Deus, o homem que está sendo preparado por Deus, é como espontaneidade. E todos veem que não foi a sua força, foi a força do Senhor. Glória a Jesus. Porque enquanto estava lá um exército levantado por Saul, a Bíblia diz que se apareceu no exército filisteu, porque aquela época era a época de guerras. E a Bíblia diz que 40 dias o gigante Golias afrontando o exército de Israel. O povo esqueceu quem havia chamado foi Deus e que eles estavam representando Deus. Nós não podemos esquecer que estamos aqui na terra representando a Cristo. Aleluia, glória a Deus. Deus é maravilhoso. E Golias todo dia afrontava eles, sendo que Deus tinha chamado Saul justamente para livrar Israel da vergonha dos filisteus. Dai-me um homem para pelejar comigo. Se acaso dentre vocês tiverem um homem que peleje comigo e ele me vença, nós o serviremos por toda a vida. Se eu o vencer, vocês me servirão. A Bíblia diz que estava todo o exército com medo. Vem cá, o que a Bíblia diz? Que Deus nos deu espírito de medo ou de poder e moderação? De poder e moderação, irmãos. Aleluia. E todo dia. Mas havia um menino sendo preparado onde ninguém estava vendo. A Bíblia não fala o momento em que Davi estava matando um urso e um leão, porque as pessoas olham e não vê o preparo de Deus na vida daqueles que estão vivendo uma vida com Deus no secreto. Aleluia. Mas o mesmo Deus que estava preparando Davi no secreto era para usar ele em público, a ponto de alguém olhar e dizer: Deus é com ele. Deus é com ele. E quando estavam todos intimidados, Davi vai chegando bem na hora que o gigante afronta Israel e disse: cadê? Não vai surgir ninguém não? Aí vem um menino pequeno, sem tamanho. É o que eu tenho muito dito aqui: Deus não escolhe por poder aquisitivo nem por tamanho.
Deus escolhe pela sua graça e pela sua misericórdia a partir do momento que o homem também quer. Aí Davi ouviu aquilo ali e disse assim: vem cá, quem é esse aí? Um circunciso filisteu. A incircuncisão em Israel era o selo da promessa. Quem é esse aí que não tem a promessa para afrontar o exército do Deus vivo? Davi entendeu logo que a guerra era espiritual. Glória a Deus. E que ele não precisava retribuir nenhuma afronta verbal a Golias, mas ele apenas precisava depender da graça de Deus. E quem o havia chamado o daria vitória. Afinal de contas, o Espírito de Deus já havia descido sobre Davi. E quem tem o Espírito de Deus tem coragem. Quem tem o Espírito de Deus se disponibiliza. Sabe que foi Deus que lhe chamou para aquela obra. E Davi disse assim: quem é esse circunciso filisteu? Eu irei à peleja. Quando falaram com Saul: olha, tem um aí, é pequeno ele, nunca participou de guerra não, mas ele disse que vai lutar com o gigante. Davi cheio de fé. Sabe quando você está cheio de fé no coração e queira que não queira, existe até alguém para te desanimar, para dizer: tu acredita mesmo que vai dar certo? E o pior de tudo, quem está te dizendo se acredita que vai dar certo são pessoas que antes de você tentaram também. Mas é porque o mérito deveria ser dela. Como ela não conseguiu, não pode ter estar mais sobre ninguém. Tu será que tu acha que tu vai conseguir? Mas quem está olhando para o autor e consumador da fé, mas quem tem uma fé verdadeira no coração fala: não é eu, é Deus na minha vida. É quem me chamou que não dorme, porque a Bíblia diz que não dormitas o guarda de Israel. Aleluia, Jesus. E Saul olhou para Davi e disse: tu não pode lutar com ele porque tu é moço, tu é pequeno e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Aí Davi falou assim: eu vou dizer a você o que Deus fez por meu intermédio. Eu não queria nem me exaltar, porque biblicamente a Bíblia diz no Salmo 27, versículo 2, que não a tua própria boca, mas que outros te louvem. Eu não queria nem me exaltar, mas para que tu saiba que Deus é comigo, eu vou te dizer: o teu servo eu aqui estava no pasto apacentando as ovelhas, e veio um urso e um leão e tentou tomar uma ovelha, e quando a ovelha estava na boca dele, Deus me deu graça, e eu sem nada na mão peguei pela barba e matei o urso e o leão. E o coração dele estava cheio de fé, que ele disse assim: e Deus entregará nas minhas mãos esse homem, esse incircunciso. O mesmo Deus que me livrou do urso e do leão, porque ele é o mesmo. O mesmo Deus que era na vida de Davi é na tua vida. Agora o que nós precisamos ter é o mesmo intento que estava no coração de Davi, está no nosso coração. É representar Deus, é agradar a Deus. Se for, Deus é contigo. Agora, se for só viver como o restante do exército de Israel, só em prol de agradar o homem, de fazer aquilo que agrada a sua carne, aí Deus já fica de fora. Aí Saul disse: se você quer, tudo bem. Aí Saul, para ter uma participaçãozinha, vestiu Davi com todas as suas armaduras. Pegou a couraça que cobre da cintura os peitos, feito de bronze, colocou em Davi. Colocou capacete em Davi, colocou escudo em Davi, deu a sua espada a Davi. Davi vestiu e disse assim: rapaz, eu não tenho porquê uma hora depender da fé, outra hora depender dos meus recursos ou do recurso de quem está do meu lado. Se Deus me deu a vitória lá fora contra o leão e contra o urso por meio da fé, porque essa é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Essa é a vitória que vence os problemas, a nossa fé. Porque agora eu vou rejeitar o escudo da fé, porque agora eu vou rejeitar a couraça da justiça, porque agora eu vou rejeitar a espada do Espírito, que é a palavra, e vou me vestir de uma vestimenta da carne do homem. E tem momentos que nós precisamos saber, irmãos, se vamos nos vestir das armas da carne ou entregar nas mãos de Deus e dizer: Deus, essa peleja é tua. E deixar Deus tomar a direção, agir e mostrar um meio de providência. Davi disse: eu nunca usei essa armadura, eu não quero. E a Bíblia diz que de lá vem Golias,
bem equipado, bem armado, com sua couraça de bronze, com seu capacete, com sua espada, e adiante de Golias ainda ia um escudeiro. Porque quando o homem não confia em Deus é assim, ele fala: poxa, se tivesse alguém do meu lado eu até passaria ali. Poxa, se tivesse aqui pelo menos uma arma na minha mão eu teria coragem. Mas quem confia em Deus faz como Davi. Uns confiam em carro, outros em cavalo, mas eu faço menção. Eu sei que me chamou e sei que sobre mim está o nome. Eu faço menção do nome do Senhor dos Exércitos. Aí vem Golias de lá com o escudeiro na sua frente, todo bem armado. Mas se Deus não guardar a cidade, em vão trabalham os guardas. Se Deus não quiser dar o livramento, o homem pode se precaver de todas as formas que ele puder. E nós vemos isso aí em Donald Trump, um homem que tinha tantos guardas à sua disposição, mas uma bala conseguiu alcançar. Agora, se o homem tiver no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, nas mãos poderosas de Jesus, através da obediência, pode acontecer? Pode, porque ele não vai viver eternamente aqui na terra. Mas saiba que aconteceu porque Deus quis, e será para a glória do nome do Senhor. Aí vem lá, Davi e Golias, um contra o outro. Golias bem armado e Davi aparentemente não estava armado, mas estava mais armado do que Golias, porque estava com Deus à sua frente. Aí Golias olhou para Davi e censurou: eu sou cachorro para você vir contra mim com paus e pedras? Eu cortarei a tua cabeça, te esmagarei e darei a tua carne aos animais. Aí Davi diz: vens contra mim com espada com lança, porque eu irei contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E todas as vezes que você vai em um problema, em uma demanda, em nome do Senhor dos Exércitos, inevitavelmente o homem volta com vitória. E Davi disse: todo Israel saberá que há Deus em Israel, e toda essa multidão que está aqui amedrontada vai saber que Deus salva. Não é com espada nem com lança, porque dele é a guerra. Convide Deus para as suas guerras. Convide Deus para as suas pelejas. E a Bíblia diz que Davi, com uma pedrinha, irmão Cícero, que hoje o seu neto brinca, tipo um badogzinho, vamos entender assim dessa forma, um badogzinho, uma borrachinha, que não era o que estava na mão de Davi, mas um alforje e umas pedrinhas. Davi pegou, tem alguém que está desacreditando, mas quando você está direcionado por Deus, é Deus que faz acontecer. Lançou naquele gigante, o gigante caiu por terra. E o que ninguém esperava aconteceu, porque se Deus está com você, irmão, se Deus está com você, não existe barreiras. E o que é que Deus faz? Deus está com o homem? É uma vida em fidelidade à sua palavra. E todos viram que aquele guerreiro não era tão guerreiro assim. Que aquele homem que era forte na aparência não era tão forte assim, porque Deus desceu na vida de Davi e pelejou aquela guerra pelo seu povo, só para mostrar que Deus está no meio do seu povo. Se coloque de pé, irmãos. Louvado seja Deus. Glória ao teu nome, Jesus. E eu digo para você nessa noite: não desista de confiar em Deus. Amém. E eu volto a dizer, não é confiar em Deus no sentido de prosperidade, é confiar em Deus no sentido de ser de fato com você, para te ajudar a ser uma pessoa melhor, para te ajudar a ser uma pessoa mais humana, mais humilde, mais simples, porque todos nós precisamos desses atributos. E eu tenho certeza, aqui encerrando, que no final das contas todos vão olhar e vão dizer assim: ó, eu pensei que não ia ficar muito tempo na igreja não, mas Deus é com ele. A referência que vão dar é ti. Não é que trabalha na melhor empresa de Salvador, não é que o salário é 7.000, a mesma coisa que Deus falou com o diabo a respeito de Jó. Viste meu servo Jó? Primeiro foram as qualidades espirituais, homem reto, íntegro e temente a mim. As pessoas não vão olhar para você e dizer assim: ó, se veste bem. As pessoas não vão olhar para você e dizer assim: ó, tem um bom poder aquisitivo. As pessoas vão olhar e vão dizer: Deus é com ele. Aleluia, muito obrigado, Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. Essa foi a breve palavra em meio a esse tempo chuvoso.
Que Deus seja conosco, em nome de Jesus. A oração hoje será um louvor que a irmã Maiara vai estar encerrando para glorificar o nome do Senhor, amém? Obrigado a todos que vieram. Não saia sem antes participar desse banquete, que temos aqui uma sopa e temos aqui, até você que não veio,